para todos que acompanham o canal EBD Núcleo. Estamos aqui com mais uma lição da classe de juvenis, da revista Ética Cristã para a Juventude. E a lição de hoje, a lição de número 8, tem por tema Ética Cristã no Namoro. O versículo do dia se encontra no livro de 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 14, apenas a parte A do versículo. E diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. A introdução da lição vai nos falar sobre a questão do namoro na juventude atual. É muito comum hoje em dia adolescentes namorarem cada vez mais cedo. As pessoas estão namorando cada vez mais cedo. E o que isso acarreta? E como adolescente, juvenil, cristão, como entender, como namorar, de certa forma? Pelo fato das pessoas estarem ingressando muito cedo no namoro, a falta de maturidade vai gerar problemas, vai gerar desgastes emocionais que o adolescente não está preparado para viver. Então, o primeiro tópico da lição fala exatamente sobre isso. O que é e para que serve o namoro? É importante entender que no contexto cristão, na visão cristã, o namoro não é uma época de intimidade física. O namoro é uma época para se conhecer a pessoa amada. É uma época onde você vai perceber e compreender se aquela pessoa é de fato alguém que pode lhe acompanhar no decorrer da sua vida ou não. Por isso a lição traz alguns fundamentos para que o namoro cristão prossiga de forma boa, de forma positiva. Primeiro, os dois jovens que buscam namorar precisam ser cristãos. Eles precisam comungar da mesma fé. Imagine só, uma pessoa com uma fé namorando uma pessoa de outra fé. Pode dar certo por um tempo, mas depois os conflitos ali envolvidos vão começar a gerar desgaste naquela relação. Então, para evitar esses conflitos, é melhor que ambos caminhem na mesma direção. Por isso que o versículo do dia fala sobre o jugo desigual. O que é o jugo desigual? Paulo está fazendo um comparativo. Você pega dois animais de carga diferentes, por exemplo, um boi e uma mula, e colocar o mesmo jugo sobre os dois para que eles arassem a terra. O jugo era uma peça colocada sobre esses animais que puxava o arado. Então, animais muito diferentes, um animal de passo lento como um boi e um animal de passo mais rápido como um cavalo, uma mula, iriam gerar um trabalho totalmente tortuoso, totalmente fora do padrão. Então, não é certo colocar dois animais diferentes num jugo. Então, usando esse comparativo para os relacionamentos cristãos, Paulo fala sobre jovens, namoro cristão, casamento cristão precisa ser de duas pessoas que comunguem dos mesmos interesses espirituais. Segundo tópico, a idade e a maturidade. Eu falei no início que hoje as pessoas estão namorando cada vez mais cedo. E namorar, é preciso entender que namorar é uma responsabilidade. Não é errado namorar, mas namorar é uma responsabilidade. Você vai precisar lidar com uma série de novos acontecimentos na sua vida, vai lidar com uma série de novas situações que nem sempre o adolescente tem a maturidade necessária para lidar com a questão do ciúme, com a questão de ter outras prioridades, não colocar o seu namorado ou a sua namorada como a prioridade máxima da sua vida, em detrimento à sua família, em detrimento aos seus estudos ou outras atividades como a igreja. Então é preciso que haja uma maturidade para que esse namoro possa ter um fundamento bom, um início bom ponto de partida. Segundo também é a autorização dos pais. É preciso entender que por mais que atualmente não sejam os pais que escolham com quem os filhos vão namorar, pelo menos idealmente, o mais comum é que isso não aconteça, mas é preciso entender que sendo um adolescente, você ainda é de menor, você ainda está na menoridade. Então, de certa forma, você ainda não se manda, vamos dizer assim, você ainda não tem autonomia sobre a sua própria vida.
Então é necessário sim que os seus pais estejam de comum acordo com aquele relacionamento. Nós cristãos somos da luz, não somos das trevas. Então nós não somos o tipo de pessoa que faz nada às escondidas. Nós precisamos ter toda a nossa vida às claras. Tudo que nós fazemos, todo projeto que nós nos propomos a fazer, precisa estar às claras. Nós não somos pessoas que têm algo a esconder. Então, o namoro precisa sim de autorização dos pais. Namorar escondido não dá certo. E por último, um conselho pastoral. É muito comum que adolescentes, quando estejam pensando em namoro, estejam pensando em namorar ou já estejam namorando, como eu falei no tópico anterior, escondam isso, tanto dos pais quanto dos seus líderes na igreja. Não tem aquela confiança de chegar com o seu líder, com o seu pastor, o presbítero, o seu dirigente, o seu líder de adolescentes. Não tem essa abertura de pedir um conselho. Mas, na verdade, essas pessoas mais experientes, elas têm um bom conselho, porque elas já viveram essa fase, muitas já estão casadas, então elas já entendem como lidar com certas situações. E diante desses conselhos, o jovem, o adolescente, vai poder entender melhor a situação pela qual ele está passando, entender melhor como lidar com os seus sentimentos, com as situações em relação ao namoro cristão. O tópico 2, trazendo um pouco do que eu já falei sobre a questão dos pais no namoro adolescente, fala do respeito ao namorado e à sua família. Hoje nós vivemos numa época muito liberal. Tudo está relativizado, inclusive o namoro. Eu falei no início que o namoro cristão não é um namoro para intimidade física, mas um namoro cristão é uma época de se conhecer a pessoa amada. Mas, na visão corrente, secular, não, você pode partir diretamente para a intimidade física. E daí o que acontece? Muitos adolescentes se envolvem em relacionamentos, principalmente com pessoas que não têm a mesma visão cristã, e acabam se vendo em situações no qual a sua intimidade física é atacada, a sua intimidade física é desrespeitada. Por isso, é importante que você, como adolescente, juvenil, cristão, você tenha respeito pelo seu namorado, pela sua namorada, e entenda que, além dele, você precisa respeitar a família do seu namorado ou da sua namorada. Pais ou os familiares, eles vão acompanhar essa relação de uma forma ou de outra. Eles vão estar presentes em momentos importantes desse relacionamento. Então é preciso sim que haja respeito aos pais. Antigamente, nos tempos bíblicos, nos tempos antigos, era comum que os pais escolhessem com quem seus filhos iriam casar. Hoje isso não é mais, não está mais em voga, não existe mais essa restrição a quem você vai se relacionar. Mas mesmo assim, ainda é importante respeitar os pais do seu namorado ou da sua namorada. E por último, para encerrar a lição, tópico 3, fala: se bem aproveitado, o namoro é uma fase maravilhosa da juventude. Ou seja, quem é que não gosta de viver uma grande paixão? Quem é que não se sente feliz estando em um relacionamento onde você ama e é amado? Então, essa é uma fase da juventude muito bonita, uma fase da paixão, do relacionamento, do namoro. Então não é que você está proibido de namorar, não é que você está proibido de se apaixonar, de gostar de alguém, mas você precisa entender, sim, que para essa felicidade se perpetuar, para que esse relacionamento não gere desgaste emocional, não gere decepções amorosas, desilusões, feridas na sua alma, é bom que você, como ponto de partida, coloque Deus na sua frente. Peça o conselho de pessoas experientes, dos seus líderes, dos seus pais. Coloque as claras, exponha a situação que você está vivendo a pessoas de confiança. Porque, com certeza, o que você faz de forma correta, o que se inicia de forma correta, vai terminar de forma melhor ainda. Agora, o que se inicia da forma errada, termina pior. Então é preciso entender que o namoro é uma fase bonita, não é algo proibido, não é pecado, não é algo do que se envergonhar, mas como jovens cristãos que têm a sabedoria de Deus,
nós precisamos entender que nós não somos iguais, nós somos diferentes. E o nosso namoro é diferente do que está aí no mundo. Para concluir, o namoro não é uma brincadeira. O namoro não é um passatempo na visão cristã. É claro que você vai se divertir, você vai se alegrar, você vai ter momentos ímpares com a pessoa que você se relaciona, mas é preciso entender a seriedade de você namorar, de você estar lidando com sentimentos de outra pessoa. E por fim, ninguém quer viver só. Você, com certeza, almeja um dia estar em um relacionamento. Confie em Deus. É dele que vem as melhores coisas. Então, o seu anseio, aquilo que você quer, coloque aos pés de Deus, coloque na vontade, na direção de Deus, e com certeza você vai ser mais e mais abençoado, como é no caso da lição de hoje, na sua área sentimental. Então essa foi mais uma aula do canal EBD Núcleo. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhe, comente aí se você tem alguma pergunta, alguma sugestão, alguma dúvida, pode comentar. E é isso, nos acompanhe aí. Muito obrigado pela sua participação.